mensagens no livro dos Salmos e pela graça de Deus, Deus tem nos dado condições de caminhar salmo a salmo, aprendendo do Senhor. Na última quarta-feira nós estivemos aqui pensando sobre esse Salmo 6. E na última mensagem que nós pregamos à igreja, nós estávamos no contexto do Salmo 6, onde teve aquele episódio de Simei, que ia pelo caminho xingando, jogando pedras e jogando terra no rei Davi e nas pessoas que estavam junto com ele. Nós falamos naquela ocasião sobre a importância do perdão, ou a importância de perdoar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre injustiça, porque esse Salmo 7 trata exatamente deste assunto, as injustiças que podem acontecer, daquilo que é dito sobre alguém, sobre uma pessoa. E nós vamos trabalhar hoje pensando sobre a grande tentação que nós temos quando nós temos razão. Davi, no Salmo 7, ele foi muito tentado a utilizar a razão dele de forma errada. Mesmo tendo razão, qual que é a maneira certa da gente agir? Qual é a maneira certa? O que devemos fazer quando nós temos razão? Como deve ser a nossa ação? Então nós vamos falar hoje sobre isso, a grande tentação de ter a razão. Quando você tem a razão, o que é que você faz com ela? Como que você trabalha ela na sua vida? Então nós vamos fazer a leitura desse Salmo, Salmo 7. Peço a gentileza que me ajude nessa leitura, nós leremos de forma alternada. Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. Vamos ler juntos o 17. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. Meus irmãos, vivemos em um mundo onde as histórias de injustiça são muito frequentes. Você vai encontrar injustiças em famílias, injustiças no trabalho, injustiças na igreja, injustiças em vários setores. Mas talvez uma das histórias mais marcantes de injustiça, uma história bíblica, seja a de José, o José do Egito. Eu creio que todos que estão aqui se lembram da história de José.
José ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e esquecido na prisão. Em cada etapa da vida de José, quando você olha, alguém foi injusto com ele. Em cada uma dessas etapas. A traição veio da família, a mentira veio de dentro da casa de Potifar, onde ele foi acusado injustamente. O abandono veio daqueles que ele tinha revelado o sonho e falaram que não se esqueceriam dele. Se alguém tivesse, e nós podemos olhar assim, se alguém tivesse motivos para se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa vingativa, para vitimizar-se, para se revoltar com a vida, certamente era José. Nós até o defenderíamos, dizendo, não, ele tem toda a razão. Mas anos depois, quando os irmãos aparecem diante dele com medo, porque depois que eles descobrem que José é o grande líder do Egito, eles então estão com medo, José nos diz algo que é muito inesperado e surpreendente. Porque ele usa a expressão, olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Chegar a esse tipo de percepção é muito difícil, requer muita maturidade. Poucos entendem o que José entendeu, que a injustiça não tem a palavra final, quando Deus é aquele que governa a história, e José tinha essa percepção. A história de José nos lembra que a injustiça também faz parte da experiência do povo de Deus. Não é porque você é servo de Cristo, que você é convertido a Cristo, que você não sofrerá injustiça. E por isso nós precisamos ter muito cuidado quando nós atribuímos intenções às pessoas. Todas as vezes que nós temos essa capacidade, de afirmarmos que alguém fez algo, porque, por exemplo, a pessoa fez porque queria aparecer, ela fez porque quer prejudicar, ela fez porque tem segundas intenções, mas a verdade é que raramente nós conhecemos a motivação do coração humano. A Bíblia diz que pouquíssimo nós conhecemos a nossa intenção do coração. Imagine a intenção do coração do outro, das outras pessoas. E quando nós pensamos em julgar intenções, que nós somos fáceis em fazer isso é algo muito perigoso. E por que julgar intenções é perigoso? Porque frequentemente, quando nós julgamos a intenção dos outros, frequentemente nós nos equivocamos e outras vezes a gente erra feio. Porque nada daquilo estava no coração daquela pessoa. A Bíblia trata desse assunto e ela trata com muita seriedade. Esse assunto de julgar as intenções, das injustiças, ele é tratado naquilo que a Bíblia chama de falso testemunho. Quando alguém diz algo sobre o outro que não é a verdade. E o falso testemunho é alguém que profere mentiras e aparece entre aqueles atos, lá em Provérbios 6, 16 a 19, que Deus detesta e abomina. São as coisas que Deus rejeita grandemente. O falso testemunho, irmãos, ele destrói reputação. O falso testemunho, ele desorganiza a justiça. É isso que ele faz. Ele caminha para que algo injusto aconteça. E o falso testemunho, via de regra, semeia contendas entre as pessoas. Todo testemunho, que é um testemunho sem certeza, ele nunca é uma palavra mal colocada. Ah, foi mal, foi uma palavra mal colocada. Não, ele tem força para corroer relações e distorcer a própria verdade. E ultimamente eu vejo quanto isso precisa ser ensinado, por exemplo, aos nossos filhos, às nossas crianças. Porque as crianças aprendem muito de nós, né? As crianças, elas são muito parecidas conosco nessa área. Elas são rápidas em encontrar culpados. As crianças, elas são rápidas em acusar os outros. Elas são rápidas em fazer os seus julgamentos. Isso tudo é aprendido, não se engane. Elas fazem isso porque aprenderam de nós, elas nos ouvem em casa, elas ouvem nossas conversas, elas veem como a gente age, quando o assunto são outras pessoas. Outro dia mesmo, lá em nossa casa, saiu o João do quarto para mostrar o cabelo dele, Black Power, para a mamãe.
O cabelo dele estava lá para o alto, assim, penteadão lá para o alto. Atrás dele vinha a Letícia rindo. Então a mamãe, ela disse o seguinte: meu filho, quem fez isso com você? Com questão de segundos, a Alice falou assim: foi a Letícia. Aí a mamãe olhou bem, aí lá do quarto eu falei: não, foi o papai. Porque não era a Letícia. Percebe, as crianças são assim, elas são rápidas em seus julgamentos, elas são rápidas em encontrar um culpado, porque nós também somos assim. Nós também fazemos isso, mas não vamos longe, vamos para a igreja. Eu tenho observado sempre o comportamento das nossas crianças aqui na igreja. Um outro dia aqui na igreja, há um desenho, as mulheres já devem ter reparado, lá no pavilhão tem um desenho debaixo lá do quadro. Um desenho ali de vermelho ali, uns bonequinhos com riscados de vermelho. Eu acho que todas as mulheres que se sentam lá já repararam que tem esse desenho. Mas outro dia veio uma turminha das meninas desesperadas, dizendo: foi a Letícia, foi a Letícia. Porque algumas delas viram a Letícia ali com um pincel na mão, mas uma das meninas falou: não foi a Letícia, aquele desenho já estava lá. Fato. Olha como que nossas crianças, elas estão sendo rápidas em fazer julgamentos, em apontar para alguém, em dizer: foi este, foi aquele, é este o culpado. Percebe? Elas veem e aprendem isso de nós, irmãos, porque nós julgamos intenções. Mas agora, quinta-feira, recentemente, o trabalho aqui das mulheres, as crianças estavam brincando ali, na salinha ali dentro, e uma das crianças pegou aqueles coquinhos de palmeira, para fazer de comidinha, né? Aquela comidinha que faz, eram as meninas brincando, e de repente a Laura, cadê a Laura? A Laura pegou e começou a comer, né, um daqueles coquinhos ali. Em alguns lugares do Brasil eles são mesmo comidos, as pessoas comem, tudo normal. Mas uma criança que estava ali olhou para a criança que pegou todos os coquinhos e falou assim: isso é veneno, você trouxe veneno para ela morrer. Deixa eu te perguntar, com quem nossas crianças estão aprendendo isso? Quem é rápido em julgar, em apontar dedos, em dizer que as intenções das pessoas estão erradas? Veja bem, eu acredito que nossas crianças são apenas reflexos do que somos, irmãos. As crianças, na verdade, essa é uma triste constatação nossa, mas elas são ecos dos gritos que as geram. É simples assim. Elas estão só reproduzindo aquilo que os adultos estão fazendo ao seu redor. E elas precisam aprender a importância, e é isso que nós precisamos como pais e também irmãos da igreja, que estamos sempre por perto, vendo o que as crianças estão fazendo. Nós precisamos aprender a ensinar as nossas crianças a importância de conferir fatos, de conferir detalhes, de não julgarem algo tão rapidamente, de não julgarem a intenção das pessoas tão rápido. Às vezes, nesses tipos de julgamento, e agora a gente sai das crianças e vem para os adultos, nesses tipos de julgamentos, nós classificamos as pessoas como desonestas, egoístas, lentas na tomada de decisão. Quantas vezes nós ouvimos inverdades, até sobre o conselho da nossa igreja. Eu cheguei aqui há pouco tempo, então sempre tinha alguém chegando e falando, algumas pessoas falando das decisões e classificando: não, decisão muito demorada, não toma posição, não sabendo de nada, absolutamente nada que foi feito. Nada, absolutamente nada. Nós somos assim. E quando nós fazemos isso, você pode não concordar, mas o nome disso é falso testemunho e injustiça. Falar algo que não é a verdade. E o 9º mandamento, ele trata desse tema, quando ele diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Isso acontece todas as vezes que nós não sabemos a verdade e dizemos que sabemos. Por que que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Nós estamos espalhando inverdades, permitindo que a calúnia, a difamação circule como se fosse um fato. E
quando você olha para essa realidade, a Bíblia trata isso como um pecado grave contra a dignidade do próximo. Eu não vou nem dizer da nossa lei comum, porque a nossa lei comum também trata como um erro grave, sujeito, inclusive, à retenção e prisão. Então, Rui Barbosa, um grande jurista brasileiro, fundador, ou um dos fundadores da Academia de Letras, ele dizia o seguinte: a acusação é sempre um infortúnio enquanto não verificada as provas. Toda vez que você fala algo de alguém, acusa alguém de alguma coisa, e você não verificou todas as provas, aquilo vai causando desgosto, mal-estar, vai fazendo mal. E o Salmo 7, ele coloca uma situação bem semelhante. Davi, ele está sendo atacado por inverdades, por mentiras, por acusações, por perseguições, por pessoas que deram um mau testemunho sobre a vida dele, por pessoas que falaram falsamente sobre a vida dele. E, olha, o coração dele, segundo o Salmo, está aflito, perturbado, porque tem alguém dizendo, a maioria dos historiadores acreditam que esse Salmo foi escrito, aqui a Bíblia nos coloca que ele colocou ou escreveu porque as palavras de Cuxi, na verdade não é Cuxi o nome do homem que estava acusando Davi, a ideia aqui é de Cuxita ou Cuxitas. Esse Benjamita, ele na verdade era parecido com alguém que era filisteu, alguém de longe do povo de Deus, porque ele acusava Davi de forma equivocada. E a acusação dele é naquela ocasião, as pessoas estavam dizendo, Davi está intentando contra o trono de Saul, Davi quer tomar o trono de Saul, Davi está sendo um rebelde, Davi está querendo fazer o que Absalão fez. E talvez seja por isso, exatamente por isso, que o Salmo 7 vem logo depois do Salmo 3, 4, 5 e 6. Davi então o escreve para lembrar esse momento onde ele está sendo acusado. Mas a grande pergunta não é sobre a injustiça com Davi, sobretudo, e nem na nossa vida. Mas quando a injustiça acontece, e ela vai acontecer em algum momento na sua vida, a pergunta mais profunda para a nossa vida é: o que um cristão faz quando ele é injustiçado? O que o cristão faz com isso? O que o servo de Deus faz quando ele passa por uma situação de injustiça? E hoje nós vamos refletir como lidar com as injustiças e perseguições. O Salmo 7 é um salmo dessa resposta de Davi. Nós, ao longo desses 17 versículos aqui, nós vamos perceber que Davi está dominado por dois sentimentos. Ele tem o sentimento do medo e da injustiça. Ele se sente ameaçado, ele se sente pressionado, ele se sente vulnerável. Mas no verso 1, que é o verso inicial, ele começa dizendo: salva-me de todos os que me perseguem. Ele está se sentindo assim. E a imagem que ele traz é, ele está se sentindo tão perseguido, como se um leão estivesse o perseguindo. Olha o verso 2. Para que ninguém, como um leão, me arrebate. Ou o que ele está dizendo? Olha, eu estou me sentindo tão perseguido que é como se tivesse um leão à minha espreita. Essa é a situação de perigo. E quando nós pensamos em perseguição, você vai perceber algo interessante sobre perseguição. Qualquer filme, qualquer desenho, qualquer livro que você lê, que tem uma situação de perseguição, o que mais você encontra em todas essas situações é que a perseguição nunca deixa uma pessoa confortável. Quem está sendo perseguido num desenho, num filme, num jogo que você joga que tem perseguição, quem está sendo perseguido, a perseguição sempre te empurra para o movimento. Quando eu jogava alguns dos jogos, Need for Speed, por exemplo, e de repente você passava por uma das ruas e a polícia ligava a sirene e vinha atrás, a tendência era acelerar mais. Sempre dava errado, mas era a tendência. Quando você sofre perseguição, você corre. Você quer correr e Davi está se sentindo assim, empurrado para algum movimento. Ele está sendo perseguido, então ele corre, ele tem que reagir, ele tem que sair do lugar. A perseguição não permite para nós neutralidade.
Toda vez que você está sendo perseguido, ela te força para que você tome uma posição, tome alguma direção. O medo funciona da mesma forma. Não há pecado em sentir medo não é pecado, é uma reação natural diante do perigo. A grande pergunta é, para onde nós vamos correr quando nós somos injustiçados ou quando temos medo? E Davi nos dá essa resposta. Davi, no verso 1 ao 5, ele diz que na injustiça, ele corre para Deus. Ele não corre em outra direção. A injustiça, meus irmãos, e o medo pode nos impulsionar em muitas direções. Infelizmente, algumas pessoas correm para longe de Deus toda vez que eles sofrem injustiça, toda vez que eles são perseguidos. Algumas pessoas correm para as anestesias da alma. Eles tentam aliviar a dor com vícios, com distrações. Eles tentam aliviar esse tipo de situação com os prazeres passageiros. Ele está sofrendo uma injustiça, está sendo perseguido, falaram alguma coisa a respeito dele, então ele foge. Mas Davi, ele nos ensina que o melhor lugar para correr, quando nós somos injustiçados ou temos medo, é para o próprio Deus. É esse que é o lugar certo. É como se ele estivesse dizendo, olha, se eu for cair diante da pressão da injustiça, eu caio aos pés do Senhor. Eu vou até Ele. A perseguição que o empurrava, que o pressionava, que podia o derrubar, ela também conduzia Davi para o lugar correto. O medo não precisa nos afastar de Deus, mas infelizmente, algumas pessoas quando têm medo, quando sentem-se injustiçadas, ele toma o caminho contrário da direção de Deus. Ele vai por outros caminhos. Mas depois de correr para Deus, repare bem comigo, o quanto que isso nos chama a atenção. Depois de correr para Deus e perceber, porque é perceptível para Davi que ele tem razão, ao invés de cair na tentação de ter a razão, ele resolve fazer um autoexame. Olha o verso 3 em diante. Senhor, meu Deus, ele está sendo injustiçado, as pessoas estão falando dele. Mas olha o que é que ele faz com isso em primeiro lugar. Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Irmãos, essa é o tipo de oração bem corajosa para alguém que tem razão. Se você não tiver razão, não faz a oração de Davi não, porque o que ele está pedindo aqui vai acontecer. Mas ele tinha tão certo em si que ele tinha a compreensão da sua razão, que ele não tinha medo de dizer a Deus, Senhor, se eu fiz o que as pessoas estão dizendo sobre mim, se há nas minhas mãos iniquidade, e olha como isso é bem claro, o verso 4, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, aí agora você vai lembrar claramente do rei Saul, naquelas duas ocasiões em que Davi está diante do rei Saul, o perseguindo, mas o rei Saul vai aliviar o ventre, e Davi tem a oportunidade de cortar a cabeça dele. Olha o finalzinho desse verso 4. Eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ele poupa Saul as duas vezes. E os amigos dele estão ali dizendo, olha rei, o Senhor entregou o seu inimigo nas tuas mãos. Ele, não, eu não vou tocar naquele que Deus ungiu. Quem vai tirar ele do trono é Deus, não sou eu tirando a cabeça dele. Então veja bem, Davi ele tem plena convicção de conversar com Deus e dizer, Senhor, avalia a minha vida. Será que aquilo que as pessoas disseram, será que a injustiça que eu estou vendo, será que ela tem a sua razão? Porque se ela tiver, Senhor, olha o que ele diz no verso 5. Persiga o inimigo a minha alma e alcance. Ele está dizendo, eu vou continuar correndo, mas que o inimigo persiga e alcance. Espezinhe no chão a minha vida. Ele está dizendo, pise sobre mim o inimigo. Pode pisotear a minha vida mesmo. E arraste no pó a minha glória.
que isso aconteça comigo. É Davi, irmãos, com seu senso de justiça, dizendo o seguinte: se eu fiz o que estão me acusando, que eu pague pelo que estão me acusando. Eu vou pagar pelo que eles estão dizendo. Se eu fiz, Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para ser avaliado pelo Senhor na minha integridade, e não só ser avaliado na minha integridade, como sofrer o dano pelas coisas que eu fiz. Em outras palavras, Davi se coloca diante de Deus e pede que a sua vida seja examinada. Quando você sofrer qualquer tipo de injustiça, é isso que esse texto está nos ensinando, quando as pessoas disserem algo a seu respeito e for injusto, quando você for perseguido por alguma causa, na família, no trabalho, na igreja, em qualquer ocasião, qualquer situação, antes de tudo, avalie sua própria vida. Será que essa pessoa tem razão? Será que por acaso eu fiz isso mesmo para aparecer? Essa é uma boa pergunta. Será que por acaso eu agi para prejudicar alguém? Ou mesmo não agindo com a intenção de prejudicar alguém, no fim das contas prejudiquei? E por isso essa pessoa está pensando dessa forma sobre mim? Tem que ser feitas essas perguntas. Será que por acaso eu tive segundas intenções, ainda que estavam bem ocultas, escondidas? Será que lá no meu interior eu não tinha mesmo uma segunda intenção quando eu fiz, quando eu cumprimentei, quando eu dei esse presente, quando eu convidei essa pessoa? Será que eu não tinha mesmo essas segundas intenções? Isso nos leva, irmãos, na segunda lição desse salmo. Todo tipo de acusação, todo tipo de injustiça, seja ela uma acusação falsa ou não, ela nos obriga a olhar para a nossa própria integridade. Isso é comum e deveria acontecer. Toda injustiça nos obriga a avaliar a nossa integridade. E Davi faz isso, a partir agora do verso 6. Ele vai continuar nessa conversa diante de Deus, essa oração. E ele vai dizer o seguinte, olha: levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho problema que o Senhor se levante e ordene justiça. É Davi dizendo: olha, eu quero justiça para todos os lados. Irmãos, nós temos no nosso coração um desejo muito grande que aconteça justiça no Brasil. Mas a oração de Davi nos lembra que nós não devemos orar por justiça só lá no Palácio do Planalto. A gente tem que orar por justiça também na nossa vida, na nossa individualidade, no nosso dia a dia. Nós temos que orar por justiça que acontece também com quem tem funcionário, com quem é patrão, com quem trabalha para alguém. Você tem que orar por isso. Que aconteça justiça lá no condomínio onde você mora, com seus vizinhos, com os seus parentes, com as pessoas que lhe prestam serviço. É Davi nos lembrando que a injustiça e perseguição, ela tem o poder profundo de revelar a integridade da nossa fé. Porque às vezes a gente cobra postura de cima, mas esquece de cobrar a postura aqui dentro, que começa em nós. A injustiça ou as injustiças nos força a perguntar se estamos vivendo em coerência diante de Deus. Integridade, irmãos, tem a ver com entrega completa, com entregar tudo. E não é possível viver uma fé verdadeira mantendo reservas ou escondendo algumas áreas da minha vida que eu não quero entregar para Deus. Essa área aqui não. Nós muitas vezes cobramos justiça que vem de cima, dizendo: não, esse país tem que ser um país justo, tem que ser as coisas corretas, mas nós muitas vezes só negamos imposto. Você quer justiça lá em cima, mas não quer justiça na sua vida. E o Senhor Jesus foi claro, na época dele, depois pode pesquisar, os impostos eram caríssimos. E mesmo assim ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você não tem o direito de, porque dá a Deus, não entregar o que é certo a César.
Então veja bem, a integridade tem a ver com essa entrega completa. A pressão das injustiças que acontecem no país, muitas vezes, também nos tentam a abandonar a justiça nos lugares mais baixos da sociedade. A abandonar o que é correto na nossa própria vida. É a tentação de querer viver como os outros, agindo como os outros, tirando vantagem como os outros. Mas Davi revela que todas as vezes que ele sofre injustiça, ele, sobretudo, confia na dependência de Deus. Senhor, se eu agir de forma errada, Senhor, se eu paguei com mal a quem estava em paz comigo, Senhor, se eu fiz assim, que os meus inimigos me alcancem e me pisem. Ele não tinha problema em dizer isso, que eu seja pisado. E olha, ele tinha acabado de escrever 4 salmos onde ele foi pisado, completamente por causa dos seus pecados e dos seus erros. Onde ele foi humilhado, onde ele saiu do palácio de cabeça coberta, pés descalços, fugindo do próprio filho. Ele está dizendo o seguinte: eu estou pagando por aquilo, e não há mal nenhum nisso, mas nessa situação não. Senhor, se eu fiz, eu quero pagar. A pressão das injustiças, muitas vezes, revela aquilo que precisa ser abandonado na nossa vida. Todas as vezes que você encontra, por exemplo, injustiças acontecendo, você também encontra os servos de Deus alinhando algumas coisas na sua vida. As injustiças, as pressões vêm para muitas vezes ajustar, irmãos, e revisar nossas motivações, ajustar nossos caminhos. Deus pode usar, e domingo passado estava aqui o reverendo Paulo Fontes falando das provações, e eu quero te lembrar que Deus pode usar momentos de perseguição, de injustiças, como instrumento de purificação espiritual para o seu povo, removendo aquilo que compromete a integridade da caminhada cristã. E ele fez isso. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e você vai ver que a igreja perseguida, ela foi motivada a se espalhar para pregar o evangelho através da perseguição e das injustiças que aconteciam, e essa igreja se tornou uma igreja ainda mais forte. Ela não saiu reclamando de tudo. Pedro, quando volta da prisão e chega até a igreja, foi preso injustamente, ele volta e a igreja se põe a orar, a igreja se põe e se compromete a pregar ainda mais o evangelho, a igreja vê a manifestação do Espírito Santo. A igreja não pega em cartazes ou sai escrevendo nas redes sociais sobre as injustiças, não, ela se põe a orar. Mas há um perigo muito grande quando nós chegamos à conclusão de que a gente tem razão. E esse é um dos perigos que nós precisamos orar pelas pessoas justas e corretas que ocupam cargos de liderança na justiça. Todas as vezes que a gente chega à conclusão que tem razão, pouquíssimas coisas são mais perigosas quanto um cristão que tem razão nas mãos. Porque quando o crente tem razão nas mãos, a pergunta, ela não é se nós estamos certos. Tudo bem, você está certo. A pergunta é o que você vai fazer com a razão que você possui. Como que você vai utilizar a razão que você tem? Porque muitas vezes usamos a verdade como uma espada para ferir as pessoas. E a Bíblia vai nos lembrar que a verdade deve ser dita, mas deve ser dita em amor. Até o modo de dizer a verdade é um modo bíblico, é em amor. Nós não podemos agir, por exemplo, como o apóstolo Pedro lá no jardim, que se encheu de razão e reagiu impulsivamente, tirou a espada de Malco e cortou-lhe a orelha. Nós agimos assim, do jeito para resolver os conflitos, dizendo: eu estou certo, eu estou sendo injustiçado. Quando a razão, meus irmãos, ela se transforma em arma, e a verdade se transforma em instrumento de ataque, homens e mulheres cristãos devem aprender a lidar com a verdade sem destruir as pessoas. E essa é uma tarefa muito difícil, você ter razão, saber a verdade, conhecer a verdade, mas não destruir os outros. Como isso é difícil para nós?
Veja e lembre-se, por favor, daquela mulher pega em flagrante adultério. Jesus não nega que ela foi pega em flagrante adultério. Jesus não nega que ela tinha pecado. Jesus não nega que aqueles homens tinham razão para apedrejá-la. O que ele lembra é que aqueles homens também tinham razão para não apedrejá-la. É isso que ele faz. Ele faz com que eles toquem na própria consciência deles. E seja o primeiro a julgá-la aquele que não cometeu nada de errado, que nunca cometeu injustiça. Então eles, do mais velho ao mais moço, vão embora. E Jesus dá àquela mulher uma nova oportunidade. Então homens e mulheres cristãos devem aprender a lidar com a verdade que tem, com a razão que tem, em qualquer situação que for, sem destruir as pessoas. A partir então do verso 6, Davi ele faz uma mudança que você precisa notar, porque a mudança que ele faz do Salmo, do verso 6 em diante, é que ele para de focar na injustiça dos homens e ele passa a focar na grandeza de Deus e na pessoa de Deus e nos atributos de Deus. E quase todos os salmos Davi faz isso. Ele sai dessa esfera humana e ele então começa a focar na esfera divina, do tipo, pensai nas coisas lá do alto. E é isso que ele faz. Ele diz, levanta-te, Senhor, na tua indignação. E olha o que ele vai dizendo de Deus. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus inimigos. Mas ele continua, verso 7. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Olha como é que ele começa falando sobre Deus. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Davi não tem medo de ser julgado por Deus. Ele deixa isso bem claro, do verso 1 ao 5, dizendo, Senhor, pode avaliar a minha vida. Você tem essa coragem? Quando alguém te culpa de alguma coisa, ou faz alguma injustiça, ou fala alguma coisa sobre você, você tem essa coragem de dizer, Senhor, falaram sobre mim, Senhor, avalia meu coração, se eu estou agindo assim mesmo. E se estou, que o Senhor faça o que tem que ser feito. E ele continua, o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Davi sabe da sua integridade e segundo a integridade que há em mim. Davi se garante. Na graça e na misericórdia de Deus ele se garante. Ele sabe que ele precisa contar com Deus e é por isso que ele está dizendo, Senhor, julga-me. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Pelo menos neste assunto, Davi está dizendo, Senhor, neste assunto eu fui reto e neste assunto eu fui íntegro. E o Senhor sabe, pode me julgar a esse respeito. Irmãos, uma das coisas que Davi nos ensina aqui com muita exatidão é que nós precisamos, diante de Deus, conhecer mais o nosso próprio coração. Saber das nossas motivações. Nós fazemos muitas coisas automáticas, irmãos. E quando você aprende a fazer coisas por motivação errada, de forma automática, piora. Porque você vai começar a fazer muitas coisas de forma automática, com a motivação errada, e vai achar que está tudo certo, que está tudo bem, que está tudo correto. E é por isso que Davi, por 2 vezes, ele está dizendo com Deus, Senhor, pode sondar o meu coração. O foco de Davi, irmãos, sai dos inimigos que falaram sobre ele e agora o foco dele está em quem Deus é. E isso é fundamental, porque nós vivemos num mundo cheio de injustiças. A queda, irmãos, distorceu profundamente os nossos valores. A queda do homem, a forma como nós tratamos uns aos outros foi mudada pela queda. E a Bíblia, ela nos lembra que aqueles que desejam viver de forma piedosa, de forma inevitável, enfrentarão oposição e perseguição. E nós estamos vendo isso aí no país, nós vemos isso em vários setores da sociedade. Quem resolve fazer as coisas corretas sofre perseguição. Até gente que ainda não se converteu, quando ele busca fazer o que é correto, ele sofre perseguição. E nós vimos na história do nosso país isso acontecer de forma inevitável. Isso acontece, continuará acontecendo até que Cristo volte. Isso nos leva à terceira e última lição desse salmo. A resposta certa não é a nossa justiça.
A resposta certa é a justiça de Deus. Meus irmãos, quantas vezes a gente vive a ilusão de ver justiça humana acontecendo? Nós vivemos essa ilusão. E nós temos aí, né, no nosso judiciário, o que marca o nosso judiciário, e muitas vezes isso nos gera até mesmo risos, né? Essa imagem de que a justiça é cega. E muitas vezes a gente pouco entende sobre por que essa imagem está ali. A ideia é imparcialidade. É não olhar se é branco, se é preto, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é rico ou pobre. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que a justiça deveria ser imparcial, mas um juiz ou outro dá uma olhadinha ali. Por isso que você vai encontrar os memes dessa imagem, né, da justiça, sempre levantando um pouquinho a venda assim, dando uma olhadinha para ver quem está do lado. Deixa eu ver quem é primeiro, né? Que tipo de pessoa é essa? E olha, no mundo todo, quarta-feira eu falava sobre isso, ou sexta eu falava sobre isso quando nós oramos pelo nosso país. No mundo todo, eu fiz uma pesquisa sobre os melhores países ou considerados melhores países, e a injustiça acontece no mundo todo, irmãos. 4% das pessoas que estão na fila ou para ter uma execução através de uma morte letal nos Estados Unidos são pessoas inocentes. E olha, nós estamos falando, desde que começou a pena de morte, morreram mais de 1.500 pessoas, e nesse período 200 pessoas foram inocentadas. São vidas de gente que estava ali e passou a média é 11,5 anos. 11 anos dentro de uma cadeia sendo inocente. A injustiça acontece, não é só aqui não. É em todos os países do mundo. Onde tem o ser humano com esse pecado latente, essas intenções e esse julgamento tão precoce, haverá injustiça. E diante dessa realidade, Davi nos ensina duas atitudes fundamentais para que a gente possa fechar esse salmo. A primeira atitude que ele mostra é não se vingar, e essa é uma atitude difícil para quem é injustiçado. Em vez de fazer a justiça com as próprias mãos, ele entrega a causa para Deus. É isso que ele faz. Ele entende que Deus é um justo juiz que examina as mentes e corações melhor do que nós e que nenhum ato de injustiça vai passar despercebido diante dele. Olha o que ele diz aqui, ó, verso 11. Deus é justo juiz. Aí ele traz algo sobre Deus que não é comum a gente ouvir, né? Deus que sente indignação todos os dias. Você fica indignado quando vê uma injustiça? Fica indignado? Quando você vê uma injustiça acontecendo? Imagine Deus que é justo. Aí Davi está dizendo, Deus sente indignação por causa da injustiça o dia todo, ou todos os dias. Ele vê isso todos os dias. Você vê isso de vez em quando. Você vê isso quando abre os jornais, você vê isso quando pesquisa. Mas Deus vê isso todos os dias. A injustiça acontecendo. O distrato do marido com a esposa em casa, a falta de submissão de uma esposa ao seu marido, o descaso e a desonra de um filho com os pais, todos agindo de forma injusta, e ele vê isso todos os dias. Então Davi primeiramente diz, olha, eu entrego a justiça nas mãos de Deus. O livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, vai declarar de forma explícita que o Senhor é tardio em irar-se, mas jamais inocenta o culpado. E não diz qual culpado é. Se você é culpado de alguma coisa, você jamais será inocentado. Não importa em que você é culpado, jamais será inocentado. Por isso Davi vai fazer essa afirmação. Ele chega no verso 10, ele diz assim, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Aí agora, verso 12 e 13, vai servir para todos nós
que precisamos mudar de rota, mas principalmente para aqueles que ainda não se entregaram para Jesus e estão aqui essa noite. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Lá no 10 ele diz, Deus é o meu escudo. Mas se a pessoa não mudar de vida, diante da acusação que recebe de Deus, o próximo passo é Deus afiar a sua espada. E ele afiará a sua espada, e já armou o arco e tem no pronto. Ele está dizendo, olha, se o homem não se converter, Deus já tem uma espada afiada e um arco preparado contra ele. A aplicação da pena é imediata. Olha o verso 13. Para ele, para o homem que não se converter, ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Ou seja, esse Deus maravilhoso, que é justo juiz, é um Deus que é esse justo juiz que já está preparado. Se o homem não mudar, não se converter, não se arrepender, ele vem como esse justo juiz que sente indignação todos os dias. Agora os versos 14, 15 e 16, olha como a pessoa que não se converte e usa de injustiça, como que a vida dele caminha. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, ou seja, ele está sofrendo pelo seu próprio mal. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O que a Bíblia está nos dizendo, irmãos, é que aquele que cava um buraco para o outro, ele acaba caindo nesse próprio buraco. Isso nos faz lembrar daquela história de Amã e Mordecai. Lembram daquela história? Amã vai para casa e ele está muito indignado com algumas coisas, aí a mulher dele, né, a auxiliadora idônea, e os seus amigos que estão lá, falam com ele assim, faz uma forca para você enforcar esse tal de Mordecai. Esse homem que não se dobra diante de você, prepara essa forca. E quem é que morreu na forca? Ele. Ele mesmo morreu naquela forca. É aqui o que o texto está dizendo, o ímpio cava um buraco e ele mesmo cai nesse buraco. O que a Bíblia está nos dizendo é que a maldade, irmãos, frequentemente, inevitavelmente, retorna para aquele que a produziu. A maldade volta para quem produz ela. Então, isso deveria aliviar o nosso coração diante de Deus. Porque alguém que cometeu injustiça, alguém que está o perseguindo, alguém que está falando que as suas intenções não são as suas intenções, são outras, e está fazendo isso de forma falsa, não está sendo verdadeiro, essa maldade vai voltar para essa própria pessoa. Mas existe um segundo perigo que Davi também foge dele e nos ensina. Se você não vai para o caminho da vingança, muita gente vai para o caminho do vitimismo. Toda vez que sofre injustiça, algumas pessoas acabam assumindo permanentemente a posição de vítima. E fala, não, a minha vida, a partir dessa dor, é uma vida sofrida. E ele vai assumindo essa posição, eu não fui para frente, eu não cresci, eu não realizei, eu não consegui chegar a esse lugar e tudo, porque cometeram uma injustiça, pegaram minha herança, não me deram oportunidade, passaram uma pessoa na minha frente, que vida sofrida. Só que Davi não termina o salmo em vitimismo, ele termina o salmo em louvor, e isso é maravilhoso. Porque ele diz o seguinte, eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Deus Altíssimo. Então, diante de qualquer injustiça, nós temos três caminhos possíveis, né? Nós podemos escolher a vingança, muita gente escolhe a vingança. Nós podemos escolher resolver tudo pela nossa força, do nosso jeito. Me bateram, eu vou bater mais forte, me xingaram, eu vou xingar pior, me derrubaram, eu vou afundar a pessoa mais. Você pode escolher o vitimismo,
vivendo aprisionado pela dor, achando que a sua vida nunca vai para frente porque foi injustiçado, ou você pode escolher, como Davi disse aqui, eu, porém, e é tão bom ouvir isso da Bíblia, porque Davi usa muito, eu, porém, não sei o que é que vocês vão fazer com a injustiça na sua vida, eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça. Então eu vou render graças, porque Deus é um Deus justo, porque Ele é meu refúgio, porque nele eu posso confiar. O convite de Deus, irmãos, hoje, para nós é muito simples. É um convite para a gente correr para Deus diante de qualquer injustiça. Ele é o nosso refúgio. O Deus que Davi invocava, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Eu não sei se por acaso você se sente assim, injustiçado em alguma coisa na sua vida, em alguma área. Ah, eu queria tal coisa, não me deram, me tiraram, não me colocaram, não sei. Existe, porém, algo mais profundo nesse salmo, quando você enxerga o salmo à luz do Evangelho. Porque Davi sofreu mesmo injustiça em muitos momentos. Só que em compensação, como vimos aqui, Davi também teve uma vida repleta de falhas e pecados. Mas a Bíblia nos conta a história de Cristo. Cristo foi traído por um dos seus amigos ou discípulos. Cristo foi acusado por falsas testemunhas. Ele foi condenado em um julgamento injusto. Ele foi executado como um criminoso. Tudo injustiça. E nenhuma injustiça da história foi maior do que a de Cristo. Maior do que a morte dele na cruz. E ainda assim, diante de tamanha injustiça, Ele não respondeu com vingança. Ele não respondeu descendo daquela cruz e acabando com todas aquelas pessoas. Não. O que Cristo fez foi entregar a causa dele àquele que julga retamente. E na cruz de Cristo a gente vê o significado de confiar plenamente na justiça de Deus. E a resposta veio. A cruz prova que Deus não é indiferente ao mal. Sobretudo ao mal que nós fizemos. As injustiças que nós cometemos. O justo juiz, o justo Cristo, morreu por causa das injustiças nossas. Por causa daquilo que a gente diz, foi fulano, quando a gente não tem prova que foi fulano. Foi Beltrano, quando a gente não tem prova que foi Beltrano. Jesus morreu por causa dessas acusações que a gente faz. Jesus morreu por causa das intenções que nós colocamos nos outros. Dizendo, fez isso porque quer aparecer, fez isso porque tem outra intenção, fez isso porque é maldoso mesmo. Jesus morreu por causa desses erros que nós cometemos, todos eles. Jesus morreu por causa das nossas injustiças. Então nós não precisamos, irmãos, ficar presos na vingança. Nós não precisamos viver presos no vitimismo. Nós não devemos cair na tentação de ter a razão e utilizá-la mal. Porque muitas e muitas vezes a gente tem razão, em vez de correr para Deus, sondar o nosso próprio coração e permitir que Deus, que é o justo juiz, dê a paga a cada um conforme o mal que cometeu, porque a gente tem razão, muitas vezes a gente quer ir lá e ferir as pessoas, e machucar as pessoas, e pisar nas pessoas. E Deus não nos deu esse direito. É Ele mesmo que vai até aqueles que nos ferem, e Ele mesmo, justo juiz, requerá de cada um o mal que cometeu. E olha, Ele não vai cobrar nem além, nem a quem. Ele cobra e dá a paga a cada um na medida correta. Na minha vida e na sua também. Não esqueça de orar a Deus, ainda hoje, quem sabe durante essa semana, dizendo, Senhor, aquela chateação que eu tive, aquela situação que eu passei, essa angústia que eu carrego há alguns anos, isso que me deixa muitas vezes mal ao pensar da minha família, dos meus pais, dos meus tios, dos meus amigos, da minha igreja. Senhor, será que por acaso as pessoas tinham razão? Será que eu fiz mesmo alguma coisa desse tipo? Será que eu agi dessa forma? Eu acredito que se você fizer essa oração com sinceridade, talvez você vai descobrir que uma parcela grande de pessoas até tinha razão sobre o que você fez. E talvez seja a hora de dizer, Senhor, eu preciso
de um conserto e de um alinhamento com o Senhor.